Convido a vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata anterior. Ata da 22ª sessão ordinária em 10 de abril de 2013. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Laura Carneiro, segundo suplente, doutor Eduardo Moura e tio Carlos, ambos a convite. Às 4h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Jefferson Moura, César Maia, Jorge Braz, doutor Carlos Eduardo, Jorginho da SOS, doutor Eduardo Moura, tio Carlos, Leila do Flamengo, Marcelo Queiroz, Jimmy Pereira, doutor Jairinho e Rosa Fernandes, 12, assume a presidência o doutor Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Rosa Fernandes, ambos a convite. A última folha. Encerra essa sessão às 17h23. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jefferson Moura. Senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu me inscrevi para falar sobre o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro e fazer com os meus pares uma reflexão se, de fato, o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro está indo ao encontro daquilo que é a opinião, que é o desejo e que é o sentimento do morador desta cidade. Porque nós sabemos que a cidade ela tem que ser exatamente o espaço onde haja a vivência fraterna, solidária e, acima de tudo, com justiça social. É esta a cidade que nós defendemos. A cidade onde realmente os seus usuários sejam atendidos da melhor forma possível pela prestação dos serviços públicos no atendimento das suas necessidades. Eu, hoje, fui, de repente, participar da abertura de um processo licitatório cuja finalidade era a privatização do Maracanã. Entregar o Maracanã para a iniciativa privada. O Maracanã, templo de uma, se não da maior paixão do povo carioca, que é exatamente o futebol. Grandes partidas de futebol, o carioca teve a oportunidade de assistir, tendo como espaço para suas observações aquela torcida maravilhosa que fazia exatamente o Maracanã estremecer por conta da vibração do carioca torcedor do futebol.
cultuado por todos deste país. Não é só da cidade do Rio de Janeiro, não. Dos outros estados, do Brasil inteiro. Todos, quem viesse na cidade do Rio de Janeiro de fora, não poderia sair daqui sem deixar de visitar o Maracanã. O Maracanã de glórias, tantas glórias trazidas exatamente para entregar ao povo carioca, ao torcedor da cidade do Rio de Janeiro. Pois bem, este processo licitatório é eivado de equívocos, é eivado de ações realmente duvidosas. Basta dizer que não se deu a oportunidade da participação do povo. Processo licitatório, modelo público. O povo não pôde entrar. Entrou a imprensa e entrou exatamente a representação das empresas concorrentes. Nós, parlamentares, tivemos que parlamentar lá, junto aos órgãos de segurança, durante quase 1 hora, para que a gente realmente tivesse acesso como parlamentar. Quer dizer, eu, vereador Eliomar Coelho, nobre vereador Renato Cinco, nobre deputado estadual Marcelo Freixo e a nobre deputada estadual Janira Rocha. Quer dizer, os 4 parlamentares, no exercício de nossa função, que é exatamente fiscalizar ações do Executivo, não queriam deixar que a gente tivesse acesso onde estava se realizando o processo licitatório para entregar a administração do Maracanã a terceiros. Por aí já se vê que é, no mínimo, esquisito. E interessava a nós pelo seguinte, porque, inclusive, o objeto de uma liminar que foi dado exatamente para suspender o processo licitatório, que depois esse processo licitatório, essa liminar foi cassada, não é? E cassada por uma juíza, presidente do Tribunal de Justiça, que fez esse ato exatamente às 23 horas de ontem. Não é? Então, o que aconteceu? Quer dizer, a justificativa para a liminar, tentando suspender o processo licitatório, é porque desejava-se saber como que seriam os procedimentos a serem adotados pela empresa que fosse vencedora no processo, como que ela iria exatamente fazer aquilo que pelo menos está anunciado, de que o Maracanã, que até agora já se gastou quase R$1 bilhão, pelo menos é isso que está sendo anunciado, 957 milhões de dinheiro nosso, do povo, foi gasto lá, quase R$1 bilhão, e agora está dizendo o seguinte, a empresa que for vencedora, provavelmente vai ter que gastar mais cerca de 600 milhões de reais. E aí é claro que a gente quer saber qual é o escopo dos serviços, até para a gente poder acompanhar e fiscalizar melhor o que está sendo feito com esse dinheiro de 600 milhões. É anunciado que desses 600 milhões de reais, 122 milhões vai exatamente para a derrubada do presídio Evaristo de Moraes, na Quinta da Boa Vista, e a construção de um outro presídio num outro local. Pelo menos é isso que está dito lá. Está dito que 81 milhões irão exatamente para melhorias no Maracanãzinho. Está dito que 27 milhões irão exatamente para a construção dos centros de treinamento de atletismo. E também dito que 29 milhões de reais destinarão
serão destinados exatamente para a construção do centro de treinamento de natação. 355 milhões, pelo menos está lá, mais ou menos listado, dito que era, primeiro, para a construção do prédio que será destinado para a Escola Municipal Friedenreich. Também para a recuperação do Museu do Índio, para a construção de edifícios garagens, para exatamente realização de uma infraestrutura urbana e de mobiliário. Isto daí, inclusive, tem um prazo definido que tudo isto deva ser entregue, ou seja, aquelas obras que deverão ser realizadas no entorno, e não no entorno, mas naquilo que está sendo desconstruído, então terá que ser feito exatamente, executado num prazo cujo término é previsto para 6 meses antes das Olimpíadas de 2014. Pois bem, então, isto daí, nada está devidamente detalhado como deve ser. Quer dizer, no edital, pelo menos a gente não teve conhecimento, e eu não sei, por não ter conhecimento, se no edital consta exatamente aquilo que nós chamamos escopo dos serviços necessários, exatamente para cumprir isto que pelo menos está se prevendo. De maneira que, lamentavelmente, é uma tristeza, houve uma manifestação em frente ao Palácio do Governo, estava lá torcedores exatamente do futebol, e querendo, inclusive, participar, mas sem ter esta oportunidade, porque eram barradas. Ou seja, um processo licitatório público, caráter público, mas impedido do público participar. Quer dizer, realmente é um verdadeiro contrassenso. Ninguém pode acreditar que esteja isto acontecendo no Estado democrático de direito ou no Estado de direito democrático. Quer dizer, infelizmente, é isto que se vê na cidade do Rio de Janeiro. De qualquer maneira, teve lá dois consórcios proponentes, exatamente participando desse processo licitatório. Do primeiro consórcio, participava a Odebrecht, participava IMX e participava uma empresa americana que se diz especializada em gestão de arenas em todo o mundo, que além do entretenimento esportivo, ela também agencia shows de artistas como Madonna, Lady Gaga, ou seja, é isso daí. Então, vai se destruir o caráter popular, com certeza, do Maracanã. Não teremos mais aquele estádio belíssimo, voltado único para acolher da melhor forma possível o torcedor carioca, o torcedor de futebol, não só da cidade do Rio de Janeiro, mas do estado do Rio de Janeiro e do país como um todo. Porque tem pessoas que vêm de outros estados, às vezes, para assistir um jogo de futebol do seu time. O Flamengo, por exemplo, que é a maior torcida que existe aí neste país. Então, tem pessoas que vêm, tem pessoas que vêm de outros estados. Uma vez veio lá da minha cidade, Icó, no interior do Ceará, Flaicó, eu nunca sabia, tinha Flaicó, e eram 2 parentes meus exatamente para assistir um jogo do Flamengo no Maracanã. Então, vocês vejam que... Agora, veja bem, o consórcio. O outro consórcio fazia parte, OAS, mais outras 2 empresas. Bom, tem uma coisa no mínimo esquisita nisso tudo. É a participação da IMX. Porque a IMX é exatamente a empresa responsável por ter feito o estudo de viabilidade e por ter feito exatamente aquele estudo que, sim, resultou, ou deveria ter resultado, exatamente na formulação
de um escopo de serviços, exatamente para dar como término as obras do Maracanã. Isto realmente é um negócio complicado, porque sinaliza exatamente que as cartas estavam marcadas. Como é que uma empresa que faz um estudo de viabilidade de uma obra, de repente essa mesma empresa se candidata para uma licitação, onde o objeto da licitação é exatamente a execução da obra? Então, é um negócio realmente complicado. Isto daí a gente tem assistido quase que permanentemente acontecer na cidade do Rio de Janeiro. Esse tipo de procedimento por parte do poder público. Aliás, ontem eu tive a oportunidade de assistir o programa do DEM. Fiquei até, de certa forma, satisfeito, porque vi lá uma defesa exatamente do poder público. Nada para o poder privado, coisa que a gente defende há muito tempo aqui nesta casa. Porque isso aí não significa dizer que a gente é contra a iniciativa privada, não. Mas o que nós não podemos, de forma alguma, é entregar aquilo que é público, principalmente serviços estratégicos, ser entregue exatamente para a iniciativa privada. Nós não podemos, de forma alguma, isso daí. E o alcaide Eduardo Paes, por exemplo, interessante, ele está calado, quieto, ele não está falando nada em relação ao Maracanã. Quer dizer, eu às vezes fico perguntando por que vem uma grande interrogação nisso tudo. Até pelo seguinte, sabe que em 2007, olha o que nós tivemos a oportunidade de ouvir do atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Naquela época ele dizia o seguinte: uma coisa é certa, o Maracanã é imprivatizável. Ele é um símbolo muito forte do Rio e vai continuar sendo um estádio público, afirmou exatamente quem atualmente é prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E está calado, quieto, não emite uma palavra sequer de opinião em relação ao que está acontecendo, que não é a questão do processo licitatório em si, mas é um processo licitatório eivado de equívocos. Primeiro, a IMX não deveria participar deste processo. Segundo, e provavelmente, veja bem, eu não sou profeta, mas provavelmente, vamos ver, o resultado deverá até apontar como ganhador exatamente este consórcio, cuja composição, na composição dele, participa o IMX, mas junto com a Odebrecht e junto com a AG. Então, eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo na cidade do Rio de Janeiro. Essa cidade é nossa, essa cidade é do povo carioca, essa cidade, os seus governantes têm que ter uma preocupação de atender exatamente aquilo que é necessidade do morador, de garantir uma condição ou uma melhoria na condição de vida de quem é morador da cidade do Rio de Janeiro. Isto é obrigação, é dever do governante da cidade do Rio de Janeiro, nenhum favor que ele está fazendo, não, é dever dele. E o que a gente está vendo é exatamente o contrário, num modelo, numa concepção de administração da cidade, onde praticamente mercantiliza-se tudo na cidade. Então, tudo que existe na cidade vira mercadoria. Tudo que existe na cidade, inclusive na cidade do Rio de Janeiro, o carioca perdeu o status de cidadão, de cidadã, né? Agora ele é cliente. Olha o absurdo, entendeu? E a gente está vendo que realmente no rastro desta lógica perversa de administrar a cidade, o que a gente está assistindo é um processo de elitização da cidade do Rio de Janeiro, onde inclusive a gente vê procedimentos e ações da prefeitura voltadas exatamente para colocar, que é o tal das remoções, pessoas simples, trabalhadoras, íntegras, cumpridoras de seus deveres, mas de poder aquisitivo baixo, moradores em áreas onde realmente mora o pobre, e esse daí está sendo escurrachado de suas casas para deixar passar o desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? O desenvolvimento ele só terá sentido se, como centralidade dele, existir exatamente o ser humano, o homem. É isso daí, o que nós queremos, e nós vamos batalhar.
não só batalhar para que a cidade do Rio de Janeiro recupere essa lógica de sua produção, como também vamos ocupar esta tribuna várias vezes para denunciar tudo aquilo de mal que é feito pelos governantes que estão de plantão na cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos chegar lá porque o povo começa a ser esclarecido disto daí, e não é à toa que nas últimas eleições o nosso candidato teve cerca de 30% dos votos com 1 minuto e 20 segundos de televisão, enquanto o outro tinha 16 minutos, senhor presidente, mais do que o RJTV, que tem 15 minutos. Fora aqueles 19 partidos que ele dizia que eram aliados, que um não tem nada a ver com o outro, mas era tudo aliado, e o dinheiro, a dinheirama, que foi gasto exatamente para fazer com que ele se sagrasse vencedor. Vencedor não, ele pode ter tido uma vitória eleitoral, mas a vitória política foi nossa, porque nós trouxemos para o processo eleitoral a discussão da política da saúde, da política da habitação, da política de transporte, da política de assistência social na cidade do Rio de Janeiro. E ainda trouxemos a juventude para participar da política que estava afastada e se distanciando cada vez mais. De maneira que, com certeza, nós estamos no rumo da vitória, porque as nossas propostas e a nossa concepção de construção de cidade é aquela humana, aquela realmente, aquela que respeita, acima de tudo, o cidadão e a cidadã carioca. Eram essas considerações que eu gostaria, e vamos até a próxima. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número, de autoria do senhor vereador Dr. João Ricardo, que requer à mesa diretora, na forma regimental, a retirada da pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei número 1364, de 2012, que dispõe sobre normas para a criação e comercialização de cães e gatos no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 100, de 2013, do senhor vereador Jimmy Pereira, que requer, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedenesto ao doutor José Levi Fidelix da Cruz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, nobre vereador César Maia. Presidente, apenas um esclarecimento. Vossa Excelência sabe que eu sou um vereador de primeiro mandato. Eu ainda ando aí galgando os íngremes espaços do nosso regimento. Na tarde de ontem, por acordo de todos, o projeto de lei que trata de benefícios fiscais para a reconstrução de imóveis degradados não foi votado, e o líder do governo disse que virão técnicos e se propõe a fazer emendas. Apenas para pensar, está em votação, não se pode fazer emenda. Então, há dois caminhos. Ou se vota em primeira discussão e se derruba, e o Poder Executivo apresenta um novo projeto de lei, ou se vota em primeira discussão e se aprova, esperando que venham essas emendas de conciliação. Acho que seria importante que o líder do governo nos esclarecesse qual vai ser o caminho a ser adotado. Nós vamos derrubar o projeto de lei, outro será apresentado, ou vai haver, antes de se votar a aprovação em primeira discussão, vai se dar transparência que emendas são essas do Poder Executivo. Eu pergunto a Vossa Excelência, e claro, ao líder do governo, porque se as emendas do governo forem emendas que converjam com aquilo que eu apresentei aqui da tribuna, eu mesmo retiro as minhas, para não atrapalhar o andamento. Mas se não forem emendas que sejam convergentes, eu apresento as minhas, o que
atrasa o andamento. Então, é muito importante que isso seja esclarecido até terça-feira que vem, para que se saiba que comportamento que a gente deve adotar aqui no plenário em relação ao projeto de lei, cujo texto torna delicado. Se não fosse assim, já teria sido aprovado. Era isso, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Nesse caso, vamos aguardar a chegada do líder do governo e vamos ouvir dele. Naturalmente, se, como disse Vossa Excelência, o projeto encontra-se em votação, não cabe, portanto, emendas, e, fruto do entendimento, se a Câmara entender em aprová-lo e emendar em segunda, já ocorreu isso várias vezes, não será a primeira vez. Mas também tem a outra alternativa, como Vossa Excelência sugeriu. Pela ordem, senhor presidente. Vamos aguardar a presença do líder do governo e, posteriormente, ele vai nos esclarecer qual o procedimento que ele pensa ser o mais adequado. Pela ordem, o nobre vereador Jimmy Pereira. Senhor presidente, eu encaminhei a Vossa Excelência um ofício que eu passo a ler aqui agora. Solicito que seja elaborado precedente regimental referente a voto oral emanado por este edil, pela ocasião representando a Comissão de Justiça e Redação. Vossa Excelência, ao me convidar para prolatar parecer oral na sessão plenária do dia 10 de abril de 2013, sobre o projeto de lei número 1320/2012, do excelentíssimo senhor vereador Eliomar Coelho, gostaria de deixar claro que, a dispor sobre sua constitucionalidade e da forma que esta Casa de Leis vem votando, por vezes, de afogadilho, matérias de grande importância, deparei com erro material ao verificar que, mesmo eivado de justiça e tentando zelar pela municipalidade, Sua Excelência, o autor do projeto, deixou de cumprir o artigo 151 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Portanto, a matéria é inconstitucional. Desta forma, solicito que, com a aquiescência deste ilustre plenário, crie precedente regimental e, a par da legalidade, considere e sane o vício oral, admitindo os ditames do artigo 151 da Lei Orgânica do Município que reproduzo. Artigo 151. Depende de lei que indicará a correspondente fonte de custeio a concessão de gratuidade em serviço público prestado de forma direta ou indireta. Grato pela compreensão, aguardo de manter a égide da legalidade. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Responderei a questão de ordem, nobre vereador Jimmy Pereira, ao longo da sessão. Pela ordem, vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, o nobre vereador César Maia faz um questionamento importante. Mas eu queria apenas pedir a Vossa Excelência que pudesse esclarecer como tem funcionado ao longo... Para mim também é novo, esse é um sistema novo, mas um sistema interessante. O que eu entendi, vereador, e Vossa Excelência vai me dizer se eu estou certa ou se eu estou errada. O que eu entendi que a melhor forma para que as mensagens, ou mesmo os projetos de lei dos vereadores, sejam aprovados com maior agilidade, para que não fiquem, a cada vez que uma emenda é entregue, sai de pauta e só aquele vereador que apresentou a emenda, só ele pode apresentar. Não tem um outro prazo de emenda. Não é igual ao Congresso Nacional, que a gente, antes do projeto ser avaliado pelas comissões, a gente tem aquele prazo para apresentação de emenda. Aqui não. As comissões vão aparecer antes mesmo das emendas, depois volta para as comissões. Não é o melhor caminho, mas é o caminho que a gente vai rever na reforma regimental. Por enquanto, esse é o caminho. Então, qual tem sido a sugestão da liderança do governo? Que seja possível a todos os vereadores a apresentação de emendas, óbvio, mas antes da apresentação, nós teremos aquela reunião que Vossa Excelência determinou. Sempre que houver uma mensagem do Executivo, os técnicos terão que vir explicar aos vereadores para que nós tenhamos a chance de perguntar o que quisermos. Nesse momento, nós já teremos as nossas emendas para poder discutir junto com os técnicos. Quem quiser, depois da reunião, continuar com as suas emendas, vai apresentá-las, seja governo, seja oposição, seja vereador, seja comissão. E aí, a partir disso, sai o projeto da ordem do dia, mas com as emendas de todos nós, para que não apenas um vereador tenha a chance de apresentar emendas. É isso, senhor vereador presidente, que eu tenho que entender como a prática. Eu não estou dizendo que isso é o regimento, mas que tem sido a prática adotada a partir das mensagens do Poder Executivo, senhor presidente. Vereadora Laura Carneiro.
Cada situação é uma situação. O que nos preocupa é a necessidade da presença, da representação do Poder Executivo para discutir com os vereadores a proposta que será objeto de deliberação, proporcionando ao colegiado a oportunidade de dirimir dúvidas, questionar e ter os esclarecimentos necessários à convicção do seu voto. Então, é essa a proposta. Se, no correr destas reuniões, se submeter, ainda que informal, emendas eventuais que apresentarão ou não, isso é uma questão subjetiva do vereador. Não há obrigação disso, tampouco... Não, eu estou entendendo, Vossa Excelência. Mas é uma oportunidade, como Vossa Excelência sinalizou. Não significa rigorosamente que o vereador está subordinado e condicionado a apresentar emenda, tendo que preliminarmente discutir leis técnicas. Não, não está. Mas fica, é subjetivo. A questão é subjetiva. Espero ter esclarecido. O propósito é um só, é proporcionar ao vereador a oportunidade de discutir o mérito da matéria preliminarmente, buscando esclarecimento, evitando que a matéria chegue ao plenário e o vereador diga, poxa, eu não tive a oportunidade de discutir essa questão e eu tenho dúvidas em relação a ela. Pela ordem do vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, no vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam a independência da galeria, a minha questão de ordem vai no seguinte sentido, em relação a isso que Vossa Excelência terminou de responder à nobre vereadora Laura Carneiro. Eu entendo que a vinda de representação do Executivo aqui, esta casa, para esclarecer sobre determinadas matérias, tem como objetivo o aperfeiçoamento da mensagem que está sendo enviada para cá. Só que não é isso que está acontecendo, não, vereador. Infelizmente, quer dizer, eles chegam, eles falam, há interpelação exatamente dos vereadores, e as interpelações, o objetivo dela é exatamente contribuir para o aperfeiçoamento da matéria, mas parece que entra num ouvido e sai no outro. Quer dizer, nada muda. E ainda o que acontece é o seguinte, depois disso, às vezes já teve reuniões aqui, onde a pessoa que estava representando o Executivo, na época, na reunião, era a secretária Maria Silvia, não sabia responder a metade daquilo que estava sendo questionado e que ficou depois de, sei lá, dar uma resposta. E essa resposta nunca veio, aí o que é que acontece? Imediatamente o que a gente assiste é exatamente a entrada na ordem do dia, regime de urgência, exatamente aquela matéria que não foi dado a nós a oportunidade de aperfeiçoar como parte legítima do processo legislativo. Então, isto daí, eu na última reunião que aconteceu, que foi exatamente sobre a criação da empresa municipal de saúde, eu queria fazer uma intervenção nesse sentido. Lá, terminei não fazendo, mas estou aproveitando e fazendo aqui agora. Quer dizer, ou se faz uma reunião desta, cujo objetivo seja realmente para tratar daquela matéria, eu sempre falo, de forma respeitosa e civilizada, na relação entre legislativo e executivo, mas com a finalidade de aperfeiçoar com matérias que vai beneficiar a cidade do Rio de Janeiro, a população da cidade do Rio de Janeiro, tudo bem. Se não for para isto, aí realmente parece que a gente está exatamente malhando em ferro e frio, ou seja, perdendo o tempo. Senhor presidente, pela ordem. Antes de ceder pela ordem ao vereador Carlos Caiado, eu faço uma ponderação ao vereador Eleomar Coelho. A deliberação da presidência, neste sentido, de forçar esse tipo de discussão, eu acho que é saudável, que proporciona ao colegiado a oportunidade de obter os esclarecimentos necessários à discussão da matéria. Este é o procedimento que nós adotamos na legislatura passada e pensamos em continuar adotando nesta legislatura, se for da conveniência dos senhores vereadores. Se os vereadores acharem que não é conveniente
continuarmos com esse procedimento, vamos para o processo regimental. Vai para a pauta, discute-se e vota-se. Pela ordem, vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores, questão de ordem, pode ficar tranquilo que eu não vou ler essa matéria toda não, para não atrapalhar o trabalho do dia de hoje. Mas para poder solicitar aos vereadores que leiam com muita atenção a matéria de hoje do jornal O Globo, na página 10 de hoje, quinta-feira, que fala, bota abaixo, a imobiliária dos quartéis. Estado vende batalhões da PM sem se preocupar com a destinação dessas áreas. Aonde cita o QG da Polícia Militar, aqui próximo, que infelizmente é o projeto de minha autoria de tomamento daquele equipamento com valor histórico. Essa casa rejeitou. Trata do batalhão de Botafogo, que foi vendido para a construtora João Forte. Trata do batalhão da Tijuca e também está tratando do batalhão do Leblon. Aqui fala na reportagem a defesa dos historiadores, quanto o equipamento do QG, o equipamento também da Tijuca, e fala sobre o planejamento urbanístico da cidade, de locais totalmente adensados, que essas áreas públicas, da necessidade de ser discutido a sua destinação. E a destinação dela, há uma defesa da sociedade, dos moradores, associação de moradores, dos urbanistas, dizendo que essas áreas têm que ser de utilidade pública. Se deixar de ser batalhão, tem que virar praça ou se destinar para outro propósito público. Então, encaminho aos vereadores que fiquem atentos. Eu tenho e convido a todos que queiram ser coautor do projeto, um projeto que também preserva a área do batalhão de Botafogo, que vou tentar colocar para ser votado o mais rápido possível. Tem um projeto também que preserva a área do batalhão do Leblon, tornando aquela área de utilidade pública. Então, quem quiser estudar esse trabalho que está sendo colocado hoje nos jornais, que quiser ser coautor do projeto, está aberto, como o QG foi. O projeto do QG teve a autoria do vereador Eliomar Coelho e da vereadora Márcia Teixeira. E outros vereadores também apoiaram o projeto. Então, eu convido a todos. E, ao mesmo tempo, vou solicitar também a comissão de obras. Aí vai até o professor Washington aqui, que fala que o vereador Carlos Caiado, às vezes, usa o jornal para poder criticar o governo, mas eu vou usar agora para poder elogiar, que o governo publicou até o edital de licitação, e está nos jornais hoje, a duplicação do elevado do Joá. Uma obra de grande importância, está anunciando que começa logo, bem próximo, mas pedir para a comissão de obras dessa casa que possa fazer um debate público e trazer aqui os técnicos para poder mostrar para que essa casa tenha conhecimento como vai ser feita essa obra, que eu acredito, na opinião, vai desafogar o trânsito, mas tem que saber de que forma ela vai ser feita para todos nós termos conhecimento. Então, senhor presidente, obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Laura Carneiro, posteriormente o vereador César Maia. Para uma sugestão. Tendo em vista a inexistência de um colégio de líderes, portanto, a impossibilidade de que montemos uma pauta, a pauta conjuntamente, todas as lideranças da casa, dos diversos partidos, talvez o ideal fosse que Vossa Excelência estabelecesse algum tipo de acordo entre os senhores membros, todos os senhores vereadores, de que, no caso específico dos projetos de lei do Executivo, que Vossa Excelência determinou que haja sempre uma reunião preliminar com os senhores vereadores, onde seja apresentado o projeto, que essa reunião se dê imediatamente a entrada do projeto na casa. Quando chegar a mensagem, se faz a reunião. Depois desta reunião, vai às comissões, porque isso possibilita que nós, vereadores, possamos entrar com as nossas emendas, cumprindo o regimento, e, ao mesmo tempo, que as comissões já estejam inteiradas da parte técnica dos projetos. Talvez essa seja uma solução que possa facilitar os trabalhos da casa e, ao mesmo tempo, que a oposição e a situação tenham o mesmo direito na apresentação de emendas e, portanto, nada mais democrático, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, vereador César Maia. Pela ordem, eu diria até uma ordem de esclarecimento ao vereador Carlos Caiado, esse grande líder
da região da Barra da Tijuca e de Recreio dos Bandeirantes. Esse projeto apresentado hoje pelo Poder Executivo, que é o túnel adicional, é um projeto muito positivo, muito. Foi iniciado no ano de 2004 e foi obstruído por razões ambientais. Uma sugestão é que imediatamente se licite o EIA-RIMA desse projeto. Mesmo como projeto básico, se pode licitar o EIA-RIMA, porque com o EIA-RIMA aprovado, caminhará todos nós, eu sou morador de São Conrado, vamos aplaudir a execução do projeto. Sem o EIA-RIMA, vai ser mais um projeto, mais uma promessa, que aparece nos jornais e não é realizada. Portanto, é fundamental a licitação do EIA-RIMA, do túnel ou dos túneis adicionais ali no viaduto do Juá. Era apenas isso. Acredito que, com a liderança que tem o vereador, poderá sugerir que se faça imediatamente a licitação desse EIA-RIMA. Obrigado, presidente. Pela ordem, nobre vereador, professor Washington. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu volto aqui mais uma vez à tribuna para discordar do meu amigo, vereador Carlos Caiado. Mas dessa vez, vereador, quando Vossa Excelência diz que eu discuto muito, eu brigo muito com Vossa Excelência, porque Vossa Excelência só usa o jornal para fazer críticas ao governo municipal, não é verdade. Vossa Excelência, toda vez que vem à tribuna, pauta pela postura estritamente retilínea. Vossa Excelência pauta nessa tribuna, aqui nessa casa, por uma oposição. Não vou dizer que é oposição sadia, porque não existe oposição sadia. Ou é oposição ou não é. E Vossa Excelência prima, pauta pela oposição, e é uma oposição que nós podemos dizer feita com coerência, com respeitabilidade. Por isso é que eu vou discordar de Vossa Excelência dessa vez, mas de uma forma elogiosa. E com relação àquela questão do quartel, é isso aí. O processo, ele é um processo de 50%. A oposição usa 50% para discutir e, obviamente, que a situação tem que usar os outros 50% para defender. Nós estamos num período, numa fase, em que o centro da cidade, toda essa região, está sendo revitalizada. Vossa Excelência mesmo tem vindo aqui à tribuna para defender, para elogiar a revitalização do centro da cidade. Então, não faz sentido também que nós vejamos a revitalização dessa cidade encravada ali no meio um quartel que é extremamente antiquado. É só nós sairmos daqui e caminharmos até aquele quartel, nós vamos ver que é extremamente antiquado, é um desrespeito, é um assinte ao bom senso a permanência daquele quartel. E eu não vejo de forma nenhuma que ele não possa ser utilizado de uma forma mais atraente, de uma forma mais coerente, de uma forma mais universal, para podermos defender o engrandecimento dessa cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente, só para informar que o nobre vereador Raimon não está presente porque está acometido de doença. Desde ontem, hoje foi um médico, isso, aquilo, então está de repouso. E também o vereador Zanata, também. O PT tem alguma coisa que tem que ir num santo aí, também não pode vir aqui, mas é porque ele está em Campo Grande, não há atividade. Justificadas essas ausências dos senhores vereadores Raimon e Edson Zanata. A presidência, em relação à questão de ordem formulada pela nobre vereadora Laura Carneiro, em que Sua Excelência apresenta a sugestão à presidência, nós vamos analisar com carinho e, posteriormente, vamos deliberar sobre a mesma. Pela ordem, vereador Marcelino Pereira. Senhor presidente, eu gostaria de... Hoje nós fomos visitar... Desculpa. Marcelino da Almeida. Marcelino o quê?
Espera aí, presidente. Esse da Almeida, ele realmente, esse sobrenome, vale a pena a gente colocar. Presidente, hoje na parte da manhã, nós fizemos uma visita a uma das instituições que todas as pessoas deveriam visitar. É a São Vicente Moretti. As deficiências que tem lá, os problemas que tem lá naquela casa, nós fomos e levamos o nosso presidente da Comissão de Saúde, doutor Carlos Eduardo. Presidente, tem problemas da própria instituição, nós temos problema de governo, falta de verbas, pagamentos atrasados. Eu estou fazendo esse apelo aqui, que nós, como os moradores da Zona Oeste e de todo o Rio de Janeiro, vale a pena nós brigarmos pelaquela instituição. E eu vou ser uma pessoa constantemente naquilo, na instituição. Porque o que eu vi hoje, qualquer cidadão tem que agradecer cada dia que a gente amanhece, tem que agradecer a Deus, porque aquela instituição merece todo o respeito de todos nós, inclusive do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Quero agradecer à Comissão de Saúde, doutor Carlos Eduardo, pela nossa visita lá, e agradecer a todos que querem ir lá visitá-los, porque é uma instituição que merece todo o respeito e todo o carinho. Presidente, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, eu queria parabenizar o Rio de Janeiro, porque começa a campanha para o carioca amar mais a cidade e ter mais cuidado com o Rio. E todos nós termos consciência que cada um é responsável pela nossa cidade. Como vereadora do Rio de Janeiro, eu me reuni com os comerciantes que estão sendo vítimas de uma cobrança indevida e irregular do ECAD. O ECAD é um órgão que trabalha em cima dos direitos autorais. Usando a Lei 9.610 de 98, fiscais do ECAD estão realizando vistoria em diversos estabelecimentos comerciais no bairro do Catete, como também do Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon. Eu não tenho ideia se já estão também nos outros bairros que tem muito comércio, como Tijuca, Meia, Madureira, Irajá e outros lugares. Usando a lei, eles estão com o objetivo de cobrar mensalmente direitos autorais, ameaçando, inclusive, os pequenos comerciantes, principalmente cabeleireiros, devido os mesmos terem televisões para ser um conforto dos clientes. Estão exigindo medidas da loja, a quantidade de clientes que atendem por dia e de funcionários. E dizendo o seguinte, que o ECAD, através da Lei 9.610 de 98, tem direito de cobrar uma taxa pelo direito de uso da televisão. Isso é um negócio absurdo. O comerciante, a lojinha dele, não é um espaço público, não é a calçada, que você está fazendo um evento na praça
e tem um cantor cantando, e o ECAD vem lá e cobra direitos autorais para o compositor. O que eles estão alegando é que o fato da televisão na loja, a televisão pode ser que toque música, que ele só tem direito autoral de shows musicais em áreas públicas ou em clubes, casas de show. Aí eles alegam que o artigo 95 da lei cabe às empresas de radiodifusão o direito exclusivo de autorizar ou proibir a retransmissão. As televisões, as rádios, já pagam direitos autorais. Então, você já imaginou? Daqui a pouco tem ECAD nas nossas casas, porque eu recebo pessoas e estão vendo a televisão comigo e eles querem direitos autorais. Isso é um absurdo, isso é um acharque, e eu já encaminhei ao Ministério da Cultura. Aliás, está havendo uma sindicância em cima de várias irregularidades praticadas pelo ECAD. Então, eu quero pedir aos vereadores, eu vou tirar cópia disso para cada um, para que eles verifiquem nos seus bairros se está acontecendo isso e orientem os comerciantes. Vereadora, rogo concluir. Eu estou indo na Associação Comercial do Rio de Janeiro para que a Associação Comercial, ela proteja os lojistas deste acharque. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Não há questão de ordem a responder. Com a palavra pela ordem, o vereador César Maia. Questão de ordem se refere... francamente, senhor presidente, eu não me lembro, com exceção do regime militar autoritário, eu não me lembro de nenhum ato que altere o funcionamento de um sistema e que dê prazo de enquadramento de 4 dias, sendo que 2 dias são sábado e domingo. Hoje, no Diário Oficial, o prefeito publica um decreto proibindo 36 linhas de vans e combis, que são 910 veículos, de circularem na Zona Sul. Olha, senhor presidente, eu nem quero discutir a pertinência ou não do conteúdo desse ato, mas quinta-feira de manhã, publica um ato e tira de circulação 910 veículos de 36 linhas de vans e combis para se enquadrar em 4 dias, segunda-feira não circula mais. Isso é um absurdo, senhor presidente. Podia dizer num prazo de 120 dias, e mais ainda, no final do mês de janeiro, foi publicada a licitação de linhas individuais de vans de combis. Está no meio da licitação, ela não se completou, e aí é um ato vertical, abusivo, opressivo, dizendo que em 4 dias retirem da frente 910 veículos. Isso não tem cabimento. Se o senhor prefeito dissesse em 6 meses, em 120 dias, ainda se entenderia, mas em 4 dias. E, finalmente, senhor presidente, acho que representando a vereadora Vera Lins, Rosa Fernandes, eu gostaria de saudar a Portela pelos seus 90 anos de vida. Essa grande instituição popular, da cultura popular, do samba do Rio de Janeiro. A Portela, o abraço de todos nós, especialmente daqueles vereadores que representam essa região. Obrigado, presidente. Pelosi. Não há questão de ordem a ser respondida. Com a palavra, o novo vereador Tio Carlos. Senhor presidente, exatamente eu pedi para falar pela situação desse decreto
que talvez o prefeito pense em tirar 900 vans da Zona Sul e vai fazer com que o trânsito, com certeza, adense mais ainda. Porque, por exemplo, o cidadão que mora na Barra da Tijuca, que mora no Leblon, ele não vai pegar um ônibus, que ele é uma pessoa que usa a van para chegar no Leblon. Ele vai pegar o seu carro e, com certeza, mais ainda o caos, porque eu não entendi. Essa nossa preocupação, nós entendemos que o prefeito Eduardo Paes hoje pensa em acabar com as vans. Esse é um caminho claro, esse é o primeiro passo. Por mais que se diga, o transporte alternativo, complementar, já diz, é para alimentar os transportes de massa. Mas tem a sua função, por exemplo, que na Barra da Tijuca, ali do Jardim Oceânico, até São Conrado, qual é o outro modal, a não ser o ônibus? E as pessoas precisam entender que essas famílias que vão estar deixando de levar de forma, em 4 dias, receber uma notícia, uma imposição autoritária, essas pessoas vão fazer o quê, senhor presidente? Esses motoristas, essas pessoas, como é que vai ser isso? Então eu tenho certeza, e aí me dói às vezes a posição do prefeito, doa quem doer, essas questões me deixam preocupados, até porque o prefeito Eduardo Paes é um homem inteligente, mas eu não sei. Nesse sentido aqui, mais uma vez, quero deixar claro a minha contrariedade, acho que está havendo um desrespeito, o prefeito Eduardo Paes pode sentar com essa categoria, decidir isso, assim, nesse sentido, de 120 dias, dá para que as pessoas pelo menos se programem. É uma questão de respeito, não só a esses trabalhadores, mas ao cidadão. Essas são as minhas colocações. Lamento que o prefeito Eduardo Paes, mais uma vez, tome uma atitude autoritária. Sei que ele é chefe do executivo, pode fazer isso, mas essa casa não pode se calar. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Jefferson Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, esses que nos acompanham hoje, senhores e senhoras que nos acompanham na galeria, quem nos assiste. Hoje, para a cidade do Rio de Janeiro, para quem tem o futebol como paixão nacional, para quem entende o espaço do Complexo do Maracanã como um espaço da cidade do Rio de Janeiro, do Carioca, é um dia mais triste do que aqueles que nós assistimos nos arquivos, com a derrota de 1950, quando perdemos para o Uruguai no Maracanã. É um dia triste porque hoje se avançou na entrega de um patrimônio que deveria servir à cidade do Rio de Janeiro, deveria servir aos clubes cariocas. Hoje se avançou, se deu um passo no processo de licitação para se estabelecer, como já foi falado nessa casa hoje, na tribuna dessa casa, uma parceria público-privada envolvendo diretamente, como uma das possíveis vencedoras, a empresa que produziu o laudo, a IMX. É uma situação absolutamente inusitada. É uma situação que depõe contra o princípio da publicidade. Uma situação em que uma empresa prepara um laudo de avaliação e depois participa diretamente como uma das interessadas em gerir o negócio. É preciso olhar o X da questão. O que acontece hoje no Maracanã e no entorno do Complexo do Maracanã coloca para nós, cariocas, para nós da cidade do Rio de Janeiro, para nós, nessa Casa Legislativa, a necessidade de passarmos uma lupa. Os consórcios que apresentaram propostas para administrar, gerir o Complexo do Maracanã, o Maracanã, a extensão do centro de convenção, o estacionamento, fazem parte fundamentalmente da holding de 3 empresas. Uma encabeçada pelo senhor Eike Batista, as empresas X, são várias as que participam, outro articulado com a Odebrecht e a OAS. São empresas que estão executando obras e agora se apresentam para gerenciar essa proposta de parceria em meio a um nível de investimento, de transferência de fundo público, nesse momento já na ordem de mais de R$1 bilhão. Um aumento de mais de 55% em relação ao que foi orçado. Então, depois do investimento do Estado do Rio de Janeiro, depois de investimento de transferência de fundo público diretamente para essa reforma do Maracanã, na ordem de mais de R$1 bilhão, nós vamos transferir esse complexo diretamente para a administração da iniciativa privada.
Acho que isso vai contra os interesses públicos, vai contra os interesses da cidade do Rio de Janeiro, vai contra os interesses daqueles que entendem o espaço do Maracanã como um espaço do Rio de Janeiro e para além do Rio de Janeiro, um espaço que poderia ser utilizado para o conjunto dos clubes da cidade, que poderia ser utilizado para o conjunto dos clubes brasileiros como um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Fica aqui o meu registro, fica aqui o meu protesto diante desse quadro lamentável que começou a ser implementado, que na verdade se coroou com o processo de licitação realizado no dia de hoje. Pela ordem, o novo vereador, professor Washington. Palavra pela ordem, vereador Márcio Garcia. Senhor presidente, boa tarde. Senhores vereadores, uma boa tarde. Trabalhadores que ocupam as galerias, sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal. Já foi dito por alguns vereadores que hoje tivemos o desprazer de acompanhar a decretação pelo prefeito Eduardo Paes de um ato truculento e arbitrário que desemprega imediatamente 2.500 trabalhadores que vivem do transporte especial complementar. Eles, que a partir de segunda-feira, deixarão de atender, em média, 270 mil cidadãos cariocas, que usam diariamente as vans para poder se locomover aos seus locais de trabalho, que usam as vans para poder se locomover pela cidade do Rio de Janeiro. E isso muito nos assusta, porque essa ação acontece exatamente no momento em que tem uma licitação em andamento, uma licitação que já está sendo questionada judicialmente, porque foi executada com várias irregularidades, e mesmo nesse processo, já com tensão suficiente, e a gente tem acompanhado os trabalhadores que visitam a Câmara Municipal reiteradas vezes, já foi inclusive formada uma frente parlamentar para poder discutir o assunto e encontrar um meio termo entre promover o transporte da cidade, transporte público da cidade, e também atender essas famílias que vivem exclusivamente do transporte especial alternativo. E parece que o governo não quer aguardar, ele tem pressa em resolver essa questão e resolve mal, resolve batendo em quem não pode apanhar, em quem não está aqui para poder apanhar. Então, hoje os trabalhadores retornam à Câmara Municipal para pedir socorro aos vereadores dessa cidade, para que defendam seus interesses e possam ser respeitados pela cidade do Rio de Janeiro, para que eles possam continuar oferecendo os seus serviços aos cidadãos e que, imediatamente, esse decreto perca sua validade. Aí fica reiterado a minha solicitação para que os vereadores assinem um decreto para poder tirar o efeito imediatamente desse decreto, que a gente possa garantir o emprego dessas pessoas. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Não há questão de ordem a responder. A palavra com o nobre vereador Renato Cinco para uma comunicação de liderança. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Estou fazendo uma comunicação em nome da liderança do PSOL de um assunto bastante grave. Desde o primeiro dia dos trabalhos legislativos desse ano, eu venho defendendo a instalação de uma CPI para investigar a internação compulsória de crianças e adolescentes na nossa cidade. Até agora, o nosso requerimento de CPI está empacado em 8 assinaturas. Nós precisamos de 17 assinaturas e apenas 8 vereadores até agora assinaram a nossa CPI. Pois bem, eu não sei se todos estão informados, mas ontem o Ministério Público comunicou que vai entrar com uma ação penal, uma ação pública pedindo a perda da função pública do prefeito Eduardo Paes e do secretário Rodrigo Bettley e a cassação dos seus direitos políticos por 5 anos, justamente em função das arbitrariedades
promovidas no processo do recolhimento compulsório de crianças e adolescentes. Está aqui publicada na página 8 do jornal Dia de hoje, a manchete: a ação pede punição do Eduardo Paes. São duas ações. Uma ação, o Ministério Público entra em função da Prefeitura ter desrespeitado o Tratado de Ajuste de Conduta que foi feito entre o Ministério Público e a Prefeitura no ano passado. Esse TAC foi desrespeitado pela Prefeitura e o Ministério Público está pedindo, então, a suspensão dos direitos políticos do prefeito e do secretário Rodrigo Betley. E a segunda ação é para que o prefeito indenize em R$50 mil cada um das crianças, dos jovens e adultos recolhidos pela Prefeitura de forma arbitrária nos últimos 2 anos. Então, essa ação do Ministério Público, na minha opinião, é a prova definitiva de que essa casa tem a obrigação de instalar essa CPI e investigar o que a Prefeitura tem feito com as crianças, adolescentes e adultos que são recolhidos nas ruas da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Paulo Messina. Pela ordem também, presidente. Obrigado, presidente. Meus queridos colegas, são 15:05. Todas as questões de ordem que o presidente diz da mesa não tem questão de ordem para responder, porque não eram questões de ordem aplicáveis. Pelo amor de Deus, quando for aplicável, vamos usar a instituição que o próprio vereador 5 usou, comunicação de liderança. Se não, não é pela ordem, vamos tocar com a ordem do dia. Obrigado, presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Não há questão de ordem a responder. Pela ordem, a vereadora Laura Carneiro. Ontem, quando presidi a sessão, senhor presidente, nós votamos um requerimento do vereador Marcelo Piuí, da criação de uma comissão especial que trata exatamente do tema que foi tratado hoje durante toda essa sessão, que diz respeito ao transporte alternativo da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu peço a Vossa Excelência, em questão de ordem, que faça publicar a comissão e que os nobres líderes apresentem os membros para que essa comissão possa funcionar e que nós possamos fazer o nosso trabalho, trabalhar junto ao Poder Executivo para resolver a questão das vans na cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, é muito justo que o vereador defenda os usuários de crack. Mas eu quero defender a população do Rio de Janeiro. A população que trabalha, que vive com dignidade, às vezes em muita dificuldade. Gente que mora longe, vem, cria os filhos, e enfrenta a vida, a mulher diarista, os filhos estudam e trabalham. Ninguém quer craqueiro nas ruas. Não queremos população de rua. Nós queremos nossa cidade organizada e boa para todo mundo. Quem é viciado de crack tem que se tratar, não nas ruas. Tem que ter local apropriado. E o município do Rio não tem que dar dinheiro para craqueiro. Ele tem que tratar e não recolher das ruas. Vocês já viram a Avenida Brasil? Dá medo. Ontem, eu entrei na minha casa, na Praia do Flamengo, com medo. 2 mendigos me cercando. Enquanto eu vim, ontem eu fui vindo a pé da Rua do Catete, era 9:30 da noite. Dizer o seguinte, esse é o Rio hoje, que eu só quero viver em paz. A menina que trabalha na minha casa, ela diz que tem mais medo dos mendigos nas ruas da Zona Sul, que ela trabalha, do que da Rocinha. Ela chega da Rocinha, não tem o constrangimento do mendigo mexendo com ela, em cima dela, aquela pessoa, homens sujos, fazem necessidade nas ruas. A prefeitura está dizendo hoje que a população vai ser multada, mas o mendigo não pode fazer nada. Ele tem que ser recolhido e ele tem que lavar a rua que ele sujou.
ele tem que ver que ele tem que, se ele quer ser um cidadão, ele tem que respeitar a cidade e cumprir o que todo mundo faz, que a Constituição reza, o direito de ir e vir, e não de ninguém morar nas ruas e fazer das praças, dos recantos de lazer das crianças, local para vagabundo morar. Eu acho que chega do Rio de Janeiro ser tratado com demagogia, que se defende a marginalidade. Está aí Fernandinho Beiramar, virou um artista nos jornais. Sai nos jornais como se fosse uma personalidade do Rio de Janeiro. Tem que tratar os viciados. Eles são um perigo para a população, porque está comprovado que a pessoa cheia de crack é capaz de estuprar, matar, atacar e dizer depois que não foi nada, que ele estava fora de si, que ele estava envolvido com drogas. Eu acho que o Rio chegou a hora de se fazer justiça à cidade e ao povo que trabalha, que quer direito, que suas famílias vivam bem. Chega, o governo tem que cumprir seu papel, é trabalhar para a cidade e defender a população. Hoje nós temos todos esses problemas no Rio e as grandes vítimas são as famílias dos bairros, da Zona Sul, da Zona Norte, Oeste, Barra, Centro, que estão com suas ruas ocupadas. E outra coisa, vereadora, rogo concluir. O povo vai respeitar o Rio, que eu acredito que uma grande campanha de conscientização, que ninguém jogue lixo no chão, que todo mundo respeita a cidade. Também os catadores de lixo, eles rasgam os sacos de lixo, igual os mendigos, e espalham o lixo nas calçadas. Eu estou defendendo a minha cidade, a nossa cidade. O Rio precisa de uma grande campanha de amor. Nova York fez, Paris fez, Rio, eu te amo. Quem ama, cuida. É hora do carioca cuidar do Rio, é hora de pôr no lixo a demagogia que vem dominando essa cidade há vários anos. Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Não há questão de ordem a responder. A presidência, em relação à questão de ordem formulada pelo nobre vereador Jimmy Pereira, responde da seguinte forma. As comissões permanentes se regem pelo princípio de independência funcional, em sendo assim, havendo engano ou não, os votos dos seus membros ou as decisões do colegiado sobre as matérias legislativas não podem ser modificados regimentalmente pelo presidente da Câmara Municipal, ou seja, não pode o presidente desta Casa de Leis interferir internamente nas decisões das comissões. Vale ressaltar que o voto emitido em plenário pelo relator, quando não questionado pelos demais membros da comissão, deixa de ser um voto individual para se transformar no parecer da comissão. No caso, não houve divergência. Logo, não se trata tão somente de voto prolatado pelo senhor vereador Jimmy Pereira, mas sim da Comissão de Justiça e Redação. Lembra ainda que os precedentes regimentais somente podem ser fixados por omissão ou interpretação regimental, por força do artigo 290 do Regimento Interno, o que não é o caso em tela. Denego, portanto, provimento à solicitação do nobre vereador Jimmy Pereira. Palavra pela ordem, nobre vereador Eleomar Coelho. Senhor presidente, eu solicitei essa questão de ordem exatamente em função do que foi colocado anteriormente sobre o decreto do prefeito proibindo a circulação de vans ou a prestação dos serviços de vans na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu queria, pelo menos, dizer o seguinte:
na década de 80, 1980, esta casa aqui, discutindo matéria referente à prorrogação de autorização para prestação de serviços... Pela ordem, senhor presidente. Prestação de serviços na área de transportes, foi aprovado, inclusive, com uma emenda de nossa autoria, ou seja, de autoria do nosso mandato, que o Executivo Municipal teria, a partir daquela data, 60 meses para preparar um processo licitatório. Bom, o que significa um processo licitatório com este caráter? Significa uma oportunidade que o Executivo Municipal tem nas suas mãos para promover os ajustes ou reajustes que são necessários que se faça no sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. 60 meses. Então, isso era para ter sido feito, senhor presidente, e nunca foi feito. E nunca foi feito. Então, o que acontece? Nós sabemos perfeitamente, até que eu acho que 60 meses eram, apesar de ser um número muito grande de meses, mas até razoável, porque não é fácil você trabalhar o ajustamento do sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Haja vista que nós temos transporte de ônibus urbanos, nós temos transporte de barcas, nós temos transporte de metrô, nós temos transporte de micrões, e o transporte alternativo vans, tem os trens, ou seja, vários são a enorme quantidade de modais de transporte na cidade do Rio de Janeiro merece que se prepare um processo licitatório exatamente para promover o ajustamento no sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Se isto não acontecer, ou enquanto isto não acontecer, não adianta essas licitações fajutas, conforme as que foram feitas na gestão do senhor Eduardo Paes, que saiu fazendo uma avaliação de empresas de ônibus aqui na cidade do Rio de Janeiro, listou umas 10 que prestavam péssimo serviço ao usuário, e essas 10 continuam prestando exatamente porque entrou no processo licitatório e venceu. Então não adianta. Então eu acho que isto tem que ser tratado com responsabilidade, com seriedade e principalmente com muito respeito àqueles que hoje vivem exatamente do transporte alternativo na cidade do Rio de Janeiro, as vans. Não há questão de ordem a responder. Pela ordem, o nobre vereador Jefferson Moura. Presidente, já foi pautado aqui por vários vereadores, por vários colegas, a lógica do decreto apresentado que proíbe, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o transporte complementar. A questão é saber se vai ser proibido também, nos espaços da cidade do Rio de Janeiro, como na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a circulação de ônibus, né, sem condições de segurança, sem documentos adequados, sem vistoria realizada. Se vai ser proibido na cidade do Rio de Janeiro o funcionamento, né, quando se transita, ainda que seja uma concessão estadual, a qualidade do transporte oferecido pela Supervia. Essa questão do transporte municipal precisa ser encarada por essa casa. Foi apresentado aqui pela vereadora Laura Carneiro a disposição de abrir um debate em meio à Comissão de Transporte. Eu queria reiterar o chamado feito pela vereadora, de forma que nós encarássemos aqui esse tema como um tema possível de discutirmos em meio a um coletivo de vereadores, em meio a um coletivo, em meio ao coletivo dessa casa, a fim de fazermos um debate com mais qualidade, no nível de exigência que essa casa e o cidadão da cidade do Rio de Janeiro merecem. Obrigado. Não há questão de ordem a responder. Pela ordem, vereador professor Washington. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que essa discussão que está sendo feita aqui a respeito das vans, ela é perfeitamente pertinente. Agora, eu só queria pedir um favor. Eu venho reiteradas vezes aqui na tribuna, durante anos, pedindo que façamos um exame de coerência
em cada orador que vem à tribuna. Por exemplo, eu acabei de ouvir agora, na discussão do nobre vereador Eliomar, a defesa para que seja feita uma nova licitação. Pô, sensacional, concordo plenamente com isso. Mas logo depois eu vejo o vereador Eliomar Coelho complementar dizendo o seguinte: não podem ser essas licitações fajutas feitas pelo prefeito Eduardo Paes. Então, a verdade, a honestidade, a coerência, ela não é de mão única, não. Ela é de mão dupla, vereador. Então, eu fico na dúvida o que Vossa Excelência está pedindo. Se Vossa Excelência diz que as licitações feitas pelo prefeito Eduardo Paes são licitações fajutas, então não dá para defender que o prefeito Eduardo Paes faça novas licitações. Então nós temos que dar um pouquinho mais de qualidade às nossas discussões. E para dar qualidade às nossas discussões, nós temos que respeitar os direitos das pessoas que estão aqui representando legitimamente a sociedade. Então não adianta, eu aqui, nesta casa, ouvi discursos durante essa semana contestando o caos do transporte da cidade do Rio de Janeiro. Eu vi a minha nobre amiga, vereadora Tereza Berg, engasgar na hora que ela foi falar que o Rio de Janeiro tem a pior locomoção de transporte, o maior incidência, o maior índice de engarrafamento. Ela engasgou, por que engasgou? Porque ela lembrou que o pior é São Paulo. São Paulo é o pior. Mas São Paulo não pode ser discutido, porque São Paulo pertence ao partido que não é o partido do prefeito Eduardo Paes. Então, há de se ter coerência. Eu fui dar uma lidazinha na questão de trânsito, na questão de transporte na nossa região, na nossa cidade. Eu vi lá na Taquara, há mais de 40 anos que a Taquara está quase que impraticável de transitar. O trânsito na Taquara, o trânsito na cidade do Rio de Janeiro, não é uma coisa que surgiu agora. Agora, nós temos que juntarmos força, nós temos que discutirmos, nós temos que trabalharmos por entendermos que precisa melhorar. Mas não se melhora só criticando, se melhora apresentando alternativas de melhorias, se melhora apresentando soluções. Porque senão, eu vou imaginar que esse tal de prefeito Eduardo Paes, ele veio para cá só para esculhambar, só para acabar com a cidade do Rio de Janeiro. A impressão que eu tenho é que ele pegou a cidade maravilhosa e está transformando a cidade num caos, está transformando a cidade numa coisa horrorosa. Eu vi aqui manifestações com relação ao problema do motorista, o problema do ônibus que vinha da Ilha do Governador. Será que nós não temos o mínimo de poder de coerência para observarmos que ali houve uma imbecilidade fenotípica, coisa que eu já não falo há muito tempo, em que duas pessoas, aberrações da natureza, duas aberrações humanas, brigaram, um agredindo o motorista agredindo o passageiro, brigaram sem perceberem que estavam dentro de um veículo de transporte que provocou aquele acidente. Então, na verdade, existem transtornos, existem problemas com relação ao trânsito? Existe. O que nós tínhamos que discutir não é a questão disso, não, é a questão daquele ônibus que estava funcionando com não sei quantas multas sem serem pagas. Nós tínhamos que estar discutindo a forma como o motorista vai trabalhar, muitas vezes, completamente fora da realidade trabalhista. Nós tínhamos que estar discutindo que aquele rapaz que é um universitário já havia sido preso por atos de violência e é preso 2, 3, 4, 5 vezes e continua realizando os mesmos atos. Então, são essas coisas que nós temos que trazer à discussão. Não é trazermos à discussão que aquilo ali é um ato de culpa do prefeito. Eu vi aqui um negócio, durante essa semana, eu estava disposto a não me manifestar, mas eu vi citações aqui essa semana, pelo menos umas 4 ou 5 vezes, de Nova York. Eu fiquei achando até que o Rio de Janeiro é uma subsidiária de Nova York. Fiquei achando. A subsidiária de Nova York não está funcionando de acordo com a matriz. E eu não conheço Nova York, eu conheço o Ricardo Albuquerque, Anchieta, Diodoro, mas faço questão de visitar Nova York, porque com toda certeza eu vou desfilar em Nova York de automóvel, de ônibus, sem o mínimo de engarrafamento, porque lá não existe engarrafamento. Lá é tudo maravilhoso. Então, senhor presidente, eu quero deixar isso aqui registrado e pedir para que tenhamos um pouco mais de coerência nas discussões que, porventura, venhamos travar aqui nessa casa. Muito obrigado. Pela ordem.
Não há questão de ordem Senhor a presidente, responder. só para complementar, o pessoal da tribuna também tem que ter um pouco de coerência, porque eu nem falei deles, eu falei de outras coisas completamente diferentes, eu não entendi a vaia. Eu, sistematicamente, sou vaiado, agora essa eu não entendi. Não há questão de ordem a responder. Palavra pela ordem, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente, nobre vereador, professor Washington, eu estou sendo coerente, sim. Onde é que está o professor? Eu estou sendo coerente. Quando eu digo que a licitação feita pelo prefeito Eduardo Paes é fajuta, o que eu quero é que ele faça uma que não seja fajuta. Isso é coerência. Se não for coerência, eu não estou entendendo mais o significado da palavra coerência. E agora eu quero dizer o seguinte, eu sou um estudioso da matéria de transportes. Sou um estudioso. Eu tenho um projeto apresentado aqui nesta casa que define a política de transporte para a cidade do Rio de Janeiro. Projeto esse que foi engavetado e nunca mais desengavetou-se. Onde tem lá, mas define a política, são inúmeras páginas, porque eu passei praticamente um ano discutindo com profissionais da área de transportes, usuários da área de transportes, todo o pessoal que, como especialista, pode dar uma contribuição para ter um sistema de transporte na cidade do Rio de Janeiro com um mínimo de decência. E eu apresentei. Se a casa não aprova, é porque provavelmente aqui dentro da casa, aliás, quando a gente quer trabalhar aqui matéria de natureza, transporte na cidade do Rio de Janeiro, geralmente a gente perde, porque as nossas propostas vão na direção de dar ao usuário o conforto, a segurança, a pontualidade e a segurança que ele merece. Então, vai nesse sentido. Então, não é discurso. Aliás, o nobre vereador, professor Washington, me conhece e sabe que eu faço discurso, sou veemente, mas os meus discursos são bem fundamentados, porque eu estudo a matéria que eu discuto, eu estudo. E tenho propostas concretas, projetos e mais projetos concretos aqui, apresentados no sentido de melhorar o sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro, a mobilidade na cidade do Rio de Janeiro, mobilidade urbana. Então, não é este o negócio. Inclusive, na minha intervenção, eu deixei muito claro, um processo licitatório que não é fácil de fazer. Falei da complexidade, porque realmente você vai trabalhar com inúmeros modais, é o transporte de ônibus urbano, é o transporte de trens, é o transporte de barcas, é o transporte de metrô, é o transporte... Aí hoje, por exemplo, você já tem micrões, você já tem aquele ônibus que faz integração, ou seja, são várias modais. Não é fácil você fazer um processo licitatório exatamente buscando através dele, inclusive, que é uma das suas funções, exatamente o ajuste que é necessário ser promovido no sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Falei que não é fácil. Falei que a prefeitura teve 60 meses, 5 anos para fazer isto e não fez. Agora, de repente aparece o prefeito Eduardo Paes, que gosta de bravatear, essa que é a verdade, entendeu? Então, para dizer para a cidade, agora sim, depois de tantos anos, como não foi feito, então eu vou fazer. E aí, em 2, 3 meses faz. É fajuto, é fajuto, é fajuto mesmo. É só olhar o resultado. Se não fosse fajuto, não existia empresa de ônibus que numa semana cai de um viaduto, mata 7 pessoas, uma semana depois já atropela 3, 4, 5 pessoas. Então, se não fosse fajuto, não estava acontecendo aí. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1314 de 2012, de autoria do vereador Paulo Messina, que dispõe no âmbito do município do Rio de Janeiro sobre as ações interdisciplinares de apoio às unidades escolares e dá outras providências.
Em discussão o projeto. Para discutir o autor do projeto, vereador Paulo Messina. Finalmente. Boa tarde, presidente, caros colegas, cidadãos que ocupam as dependências das galerias. O projeto de lei propõe institucionalizar um programa de ação interdisciplinar. Eu ainda estou sob a influência do estresse, mas vamos lá. Refaz a fala para mim. Propõe regrar o programa de ação interdisciplinar de apoio às escolas. Esse programa foi criado em 2009, agora você ri, foi criado em 2009 utilizando-se profissionais já concursados da Secretaria de Assistência Social, profissionais da área de saúde, psicólogos e professores na Secretaria de Educação. Esses profissionais ficam lotados na Secretaria de Educação, mas foram concursados em outros órgãos. O problema disso é que o gestor, que é a Secretaria de Educação, não consegue repor esses profissionais que, por vários motivos, vão saindo do programa, né? Por instabilidade, por o programa não existir de fato como política pública, e o gestor não tem como repor porque não existe o cargo público dele na educação. E o grande prejudicado disso tudo são as famílias, são as crianças lá na escola, que acabam não tendo como ter o apoio interdisciplinar. O que se busca com esse apoio interdisciplinar? Se busca orientação às famílias, trazer as famílias para o trabalho, junto para se interessar pela educação das crianças, a orientação ao corpo da escola, aos professores, inclusive sobre as políticas e o que está de serviço público à disposição da escola, a resolução de conflitos, trabalhar, enfim, é toda uma infinidade de coisas que, de fato, deveriam ter em todas as unidades, mas hoje eles funcionam como se fosse uma tropa de elite, vamos colocar assim, que rodam as escolas, e essa quantidade, que começou com 113 já era insuficiente, vem minguando ao longo dos anos e não tem como ser reposto. Por isso, esse projeto de lei propõe a criação de cargos na Secretaria Municipal de Educação, aproveitando-se do pessoal já existente do núcleo interdisciplinar, para que se comece o programa imediatamente e dali se ampliem os cargos. Bom, qual é a intenção em relação a isso? Volto a dizer, trazer esse programa que já deu certo, mas que vem minguando por problemas, enfim, da máquina, e que a gente consiga ampliá-lo para poder atender aí sim todas as famílias, todas as crianças que necessitem nas escolas. Em conversa, eu tinha adiado esse projeto na semana passada, porque eu tinha feito um compromisso com os profissionais de discutir propostas de emenda deles, e posteriormente também adiei porque o vereador Renato Cinco solicitou que também gostaria de emendar por propostas do sindicato. Nós fizemos uma reunião com os profissionais, com o gabinete do vereador Renato Cinco ontem, e chegamos a um consenso do que seria ideal e possível até legalmente propor de emendas. Por isso essas emendas estão sendo propostas agora pelas comissões, para que o projeto não saia de pauta. Cada dia que se passa é equipe a menos nas escolas, e por isso eu peço a aprovação dos senhores para esse projeto. Obrigado. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A presidência dá conhecimento aos senhores vereadores que o projeto recebeu emenda de 1 a 4 de autoria das comissões. Portanto, o projeto não sairá da pauta ordem do dia e vamos submetê-lo à votação. As emendas encontram-se, os avulsos encontram-se à disposição dos senhores vereadores. Para encaminhar a votação, o nome do vereador Paulo Messina. Presidente, eu queria encaminhar a votação das emendas em bloco, favorável ao bloco de emendas e favorável ao projeto. Proposto encaminhamento das emendas, votação em bloco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhores, precisam de mais algum tempo para ler as emendas ou não? Em votação, bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam,
Permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. A matéria retorna à Comissão de Justiça para a redação final. Pela ordem, a nova vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, eu queria, muito embora a comissão não esteja absolutamente constituída, mas já está publicada e os líderes já estão indicando os membros, mas convidar os vereadores que tenham interesse, porque amanhã, às 10 horas da manhã, na Gago Coutinho, ali onde fica a Companhia do Porto Maravilha, a CEDURP, nós faremos uma reunião com o técnico espanhol que projetou o Y não, o E. Porque nós todos achamos que o E é uma realidade, mas para que todos se assustem, o E não é uma realidade. O licitado foi o Y. O projeto que está no IFAM é o Y. O E foi apenas uma sugestão. Então, nós já estamos montando uma audiência pública sobre a matéria, mas de qualquer jeito. Quem quiser conhecer o projeto do E, amanhã nós teremos uma reunião com o arquiteto espanhol, eu e o vereador Tiago Carribelo, que já faz parte da comissão, já foi indicado pelo nobre vereador Washington, e vereador Átila Nunes também já foi indicado. Teremos todos uma reunião amanhã, às 10 horas, na Gago Coutinho, lá na CEDURP, sobre o projeto do E. Obrigada. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1330/2012, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que declara o loteamento Parque Nobre do bairro Camorim como área de especial interesse social para fim de urbanização e regularização fundiária. Em discussão o projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Votação será nominal. A presidência alerta que o projeto recebeu emenda de número 1, também de autoria das comissões, o que permite que possamos prosseguir com a votação do mesmo. Cópia das emendas avulsas e cópias à disposição dos senhores vereadores. Em votação, a emenda de número 1. Em votação, a emenda de número 1. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Em votação, o projeto assim emendado. Votação nominal também. Aguardando, o painel ainda não está liberado para votação. A votação Presidente, pode computar meu voto aí? Como vota o vereador Marcelino de Almeida, em relação à emenda número 1? A emenda, sim. Sim. Como vota a vereadora Laura Carneiro, também sim. Então, refazendo a fala, acrescente-se 2 votos a mais à emenda. Em votação, o projeto assim emendado. Votação liberada. Marcelino e a Laura. Sim. Vou encerrar a votação, hein?
Encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 30 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado. Segue a redação final. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1410, 2012, de autoria do vereador Paulo Messina, que institui diretrizes e ações para a manutenção da paz nas escolas e unidade de saúde e da outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Para encaminhar. Para encaminhar a votação, vereador Paulo Messina. Presidente, caros colegas, esse projeto está em segunda discussão, já está em segunda votação agora. Ele trata de separar o que é violência escolar de crime, porque existe hoje uma legislação estadual que é kafkiana. Ela obriga o professor ou profissional de educação, quando há uma violência na escola, não necessariamente criminal, por exemplo, uma briga entre crianças, ela obriga o professor a denunciar ao mesmo tempo ao Conselho Tutelar e à Delegacia de Polícia. E o que acontece na prática? O professor fica sem a possibilidade de denunciar somente ao Conselho Tutelar. Ela é obrigada, se ela denunciar um, ela vai ter sido obrigada a denunciar para o outro também. E por entender que é uma coisa que não é de polícia, ela acaba não denunciando, não pedindo ajuda do Conselho Tutelar. Então, boa parte das violências ao Estatuto da Criança e do Adolescente não vão, de fato, ao Conselho Tutelar. O que essa lei busca fazer é separar as duas coisas no âmbito do município, para que o professor possa, havendo a violência que não seja criminal, não precisar ir para a delegacia e aí ela denuncia só ao Conselho Tutelar. Por isso eu encaminho para a aprovação do projeto. Em votação. Projeto maioria simples. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Declaração de voto, presidente. É só um segundo para agradecer a vocês. Para a declaração de voto, o vereador Paulo Messina. Eu queria rapidamente só agradecer a todos os colegas presentes aqui e agradecer a importância do voto, da participação e da preocupação de todos aqui presentes com a educação. Tenho certeza que a gente hoje criou aprovou dois projetos que serão lei e que vão melhorar muito a vida da criança nas escolas. Todo mundo aqui, meu muito obrigado. Obrigado. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 372/2009, de autoria do vereador Elton Babu, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as agências bancárias situadas no município do Rio de Janeiro colocarem película de insufilme em toda a sua fachada. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Consignado o voto contrário do vereador Paulo Messina. O projeto está aprovado. Dispensada a redação final, segue a sanção. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 578/2010, de autoria do vereador Elton Babu, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de grades protetoras nos ralos e bueiros localizados no município do Rio de Janeiro. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 678/2010, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que proíbe o fechamento dos túneis no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, salvo nas condições que menciona, e dá outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 761 de 2010, de autoria do vereador Elton Babu, que obriga todas as agências bancárias situadas no município do Rio de Janeiro
que possuam caixas eletrônicos a programarem o travamento das portas 30 minutos após o término do funcionamento do sistema de caixa eletrônico. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de lei número 1426/2012, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que dispõe sobre a criação do espaço denominado Centro de Dança Oriental Árabe e da outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária. Em segunda discussão, projeto de lei número 1427, autoria do vereador Luiz Carlos Ramos, que dispõe sobre a criação do espaço da capoeira e da outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria absoluta. Projeto de lei 553/2010, de autoria da vereadora Tereza Berger, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz em estabelecimentos comerciais, disponibilizando ao público o uso das instalações sanitárias na forma que menciona. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 14 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para dar prosseguimento aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão... Comunicação de liderança. Não é mais possível. Convoca a sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.